Fala turma, tudo bem? Eu sou o Lázaro da Lacoste Contabilidade, uma empresa contábil aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Mas, dependendo da situação, talvez a gente possa ser útil a galera de outras regiões também. Hoje a gente vai falar um pouco sobre ganho de capital em alienação de imóveis. Bacana? Bora! Esse termo alienação, galera, ele compreende, além da venda, também as doações, as cessões hereditárias, né, as heranças, e também as dissoluções de casamento. E também as trocas, que é o que a lei chama de permuta. E a gente vai focar em imóvel residencial, mas a norma que trata de ganho de capital, ela engloba todos os tipos de bens possíveis. Imóveis comerciais, rurais, automóveis, participações em empresas. Então tem que ficar atento aí. Do ponto de vista de equação, a conta ela é bem simples. Você pega o valor que você vendeu, subtrai o custo, né, o valor que você pagou. Se o saldo for positivo, tem-se o ganho, se negativo, tem prejuízo. E não há o que se falar sobre imposto sobre prejuízo. O imposto, quando tem, é sobre o ganho. Vamos falar um pouco sobre custo. O custo, além do valor efetivamente pago pelo imóvel, a norma prevê alguns incrementos. Alguns exemplos, os impostos pagos na aquisição, os gastos com corretagem, o juro, né, geralmente quando o bem é financiado, quando você paga a parcela, uma parte daquele valor é principal, uma parte é juro, também soma no valor. E também as reformas, né, as melhorias no imóvel. É claro que quando se fala em governo, né, em imposto, é fundamental observar as formalidades, né, ou seja, no caso das reformas é importante. Importante não, é necessário, né, guardar os documentos, né, comprobatórios, né, as notas fiscais, dos materiais utilizados, do serviço tomado, verificar se na legislação do município exige algum tipo de alvará, de licença para poder mexer na reforma. Mas, observado isso, você consegue aumentar o custo. Uma vez que o custo aumenta, o ganho diminui. Então é possível economizar dinheiro, né, no pagamento do imposto. Ainda sobre custo, a norma ela não permite nenhum tipo de atualização, ok? É normal, em função da taxa da inflação, que as coisas aumentem de valor. Então, um imóvel hoje, de 40 metros quadrados, por exemplo, há 10, 20 anos atrás, provavelmente era mais barato. Então, é extremamente comum a questão do ganho, ou seja, vender por um valor superior ao que eu paguei. E a lei não permite nenhum tipo de atualização. Ela tem só uma exceção para bens adquiridos até 95 ou 96. Agora esqueci. Até porque a moeda era diferente, aí a norma prevê uma atualização, né? Não é nem uma atualização, é uma conversão da moeda antiga para o real. Mas de modo geral a regra é essa, o custo é o valor que você pagou mais esses incrementos que a gente falou aí. Bacana? Lázaro, todo ganho se paga imposto? Não, tem algumas exceções. A primeira delas é a venda de imóvel único da família ou individual de valor de até 440 mil. Se assim for, você não precisa se preocupar com ganho, muito menos imposto. Esse benefício é uma vez a cada 5 anos, ok? Um outro é a venda de imóvel onde o produto da venda, se dentro de um prazo de 180 dias você comprar um outro imóvel residencial. Nesse caso aqui também você não precisa se preocupar com o imposto. Só que nesse caso aqui tem alguns detalhes importantes. O primeiro deles no primeiro exemplo, eu citei o valor de 440 mil. Nesse caso aqui não. Pode ser o valor, tanto faz. Inclusive a família ou a pessoa pode ter mais de um imóvel. O que é fundamental aqui é observar o prazo. Ok? E também, se a venda for à vista, tanto a venda quanto a compra for à vista, dentro dos 180 dias, e o novo imóvel adquirido for de valor igual ou superior ao imóvel anterior que foi vendido, a isenção é 100%. Entretanto, se a venda e a compra for a prazo, tem que observar o valor efetivamente pago e recebido dentro desses 180 dias, ok?
tem essa especificidade aí. E também, se caso você decidir não utilizar o valor integral para comprar um outro imóvel, aí parte do valor que foi utilizado para a compra você consegue ser isento, e a parte que você deu outra destinação você paga o imposto proporcional. Bacana? Vamos em frente. Tem também a questão dos imóveis de até 35 mil. Na verdade, a lei chama de bens de pequeno valor, mas se caso o imóvel for nesse baixo valor, você também não precisa se preocupar. E por último, tem a questão dos imóveis adquiridos até 1988. Nesse caso aí, a norma prevê algumas reduções, né, do ganho, podendo chegar a 100%. Por exemplo, os adquiridos até o ano de 1969, a redução é 100%, então você não paga imposto. Aí a norma prevê lá um escalonamento, né, à medida que a partir de 69 até 1988, aí tem umas regras lá. Quem tiver mais interesse, deixe nos comentários que, quando possível, a gente retorna. E na internet, né, deve achar facilmente. Mas é importante que você saiba que tem. Ok? Bom, agora, se de todo modo essas hipóteses não forem aplicáveis, aí você vai ter que pagar o imposto. O imposto é 15% sobre o ganho. Esse ganho ficar até 5 milhões, tá? Se um ganho for maior que isso, a alíquota pode chegar a 22,5%. Mas até 5 milhões a alíquota é essa. O vencimento dela é geralmente até o último dia útil do mês seguinte, do mês que teve a venda, né? E também sobre o imposto, é importante dizer que você consegue diferir o pagamento caso a venda seja a prestação. Você calcula o imposto como se à vista fosse, entretanto o pagamento acompanha o recebimento das parcelas. E também existe um negócio que chama fator de redução. São índices, né? São dois índices, né? Quanto mais velho o imóvel, maior o índice, e esse índice ele pode chegar a percentuais relevantes, na casa de 40%, 30%. Ok? Agora, tem mais um detalhe importante. É comum, né, quando você vende algo a prazo, ter a questão do juro, né, ou de algum tipo de atualização. Caso isso aconteça, observe que esse valor ele não foi oferecido à tributação ainda, né? Quando você calculou o ganho, esse valor não estava lá incluso. Então, se for o caso, tem que observar, né, se esse valor é isento ou se tem que pagar imposto sobre ele. Um modo de se fazer isso, dependendo, através do Carnê-Leão Livro Caixa. Quando você estiver vendo esse vídeo, talvez na relação dos vídeos que eu tenha feito tenha alguma coisa falando sobre isso. Bacana? Bom, o que mais? Vamos falar um pouquinho sobre a permuta, né? No caso das permutas, você não paga imposto. Se você trocou uma casa por uma ou duas, não importa, você não precisa se preocupar com imposto. O que é fundamental aqui é que no cartório, né, na certidão lá, especifique que se trata de uma permuta. Mas observado isso, você não precisa se preocupar com imposto. Agora tem uma questão da torna, né? Que é o valor em espécie que você recebe a mais. Você faz uma troca e, além disso, você recebe um valor. Sobre esse valor, você tem que pagar o imposto, caso as regras de isenção que a gente falou não sejam aplicáveis. Só que tem um detalhe. Por exemplo, você recebeu, sei lá, 50 mil. Você não vai pagar imposto sobre esses 50 mil, se for o caso. A lei permite uma redução a título de custo proporcional. Aí é importante que você saiba disso. Bacana? Agora, vamos falar um pouco sobre os outros tipos de cessões, né? As dissoluções de casamento, doações, transferências hereditárias. Nesses casos aqui, raramente tem esse ganho, porque geralmente essas transferências são feitas pelo valor de custo ou pelo valor que estava informado na declaração de imposto de renda do doador, do falecido, do cônjuge. Mas, se por acaso essa transferência for por valor de mercado, aí as regras são similares a essas que a gente acabou de falar. E no caso de casamento, tem que observar também o regime de casamento, né? Esqueci o nome, universal, enfim.
E devido à especificidade, se alguém quiser saber mais, pode colocar nos comentários aí, quando possível a gente responde. Bacana? Ainda sobre doação, tem uma questão importante que eu acho. Caso o donatário, ou seja, a pessoa que recebeu o imóvel, depois tenha que vender esse imóvel, a lei não permite aproveitar o custo dele. Então, se você recebeu um bem, depois você vendeu ele por, sei lá, por 500 mil, e se as regras de isenções não forem aplicáveis, a alíquota, você vai ter que, a base de cálculo vai ser os 500 mil, ok? No caso dos casamentos e das heranças, como a lei não é omissa, então o entendimento, pelo menos o meu, é que você consegue aproveitar o custo. Na doação, não. E também, caso algum felizardo aí ganhe um bem a título de loteria, algum prêmio nesse sentido, quando você precisar vender, você não consegue aproveitar o custo. Legal? Bom, o que mais? Lázaro, eu preciso de saber disso tudo para calcular o imposto? Não, na verdade não. Existe uma declaração, se chama GCAP, né? Essa declaração você consegue ela no site da Receita Federal. É através dela que a gente informa lá, né, as variáveis, né, os valores, né, o modo como vai ser recebido, né, e esse próprio programa leva em consideração isso tudo que a gente falou, né, a alíquota, os percentuais de redução. Agora, o manejo dessa declaração, você naturalmente, né, eu fiz um vídeo até que eu falava do DECORE, por exemplo, que eu falava que o DECORE é uma prerrogativa exclusiva do contador. Nesse caso aqui não, você mesmo pode fazer, né? Pesquisar aí no YouTube, deve ter alguém falando sobre isso. Mas tudo é feito através dessa declaração que se chama GCAP. Bacana, galera? Bom, então, turma, acho que os principais pontos são esses. Se caso eu tiver esquecido de falar alguma coisa, eu coloco lá na descrição do vídeo. Entenderam? Eu diria o seguinte, finalizando, né? É um tema, na minha modesta opinião, essa questão do GCAP eu achei bastante volumosa, né? São vários detalhes da legislação. Então, o ideal, caso você passar por isso, é contratar um profissional para poder te ajudar, porque geralmente os valores são vultosos, né? Valores grandes, e também imóvel é algo fácil de ser verificado, né? As prefeituras, os cartórios, a Receita Federal têm informações sobre isso. Bacana? Bem, galera, o que eu tenho para dizer hoje é isso, né? E, bom, é isso, a gente se vê. Aí quem puder se inscrever no canal aí, comentar, dar like, a gente agradece, é importante aí pra gente que mexe com conteúdo no YouTube, né? Bom, galera, é isso, vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.